Patrícia Leite, que vem do SEAC de Itajaí, do Allan Kardec, e que falará conosco a respeito do tema Amor e Perdão. Que Jesus te ampare. Bom dia a todos. Sintam-se abraçados. Que bom, né? A gente vê tantas pessoas numa manhã chuvosa. Daqui a pouco todo mundo tem que sair para votar. Mas é muito importante isso, porque a gente está em busca, né, de um pouquinho de iluminação na nossa vida. Antes de começar, eu gostaria de saber quem está chegando pela primeira vez na casa. Ou pela primeira vez, ou que está iniciando, né, o conhecimento da doutrina espírita. Então eu vou perguntar para o amigo, tu acredita, ou pelo menos tu tens o desejo de acreditar que realmente a gente possa voltar várias vezes? Na pluralidade das existências, ou seja, na reencarnação? Que bom, porque esse é um dos princípios da doutrina espírita, que sem ele não faria sentido os outros princípios, e principalmente a maior prova da justiça de Deus. Ou seja, a justiça de Deus é tão grande, é tão infinita e tão boa, que nos dá a oportunidade de nós mesmos repararmos os nossos erros. Então, seja bem-vindo à doutrina espírita, que realmente depois que a gente começa, que a gente inicia esses estudos, a gente não quer mais sair. Não porque aqui chama atenção, porque tá na moda agora, a novela está começando, todo mundo se empolga. Não, porque isso é uma busca íntima. Quando desperta em nós esse desejo de realmente conhecer esse Deus justo e bom, fica para sempre, porque na verdade já está ali, né? Essa essência divina já está em nós. Apenas precisaria desse despertar, que compete a cada um de nós individualmente. Alguns rapidamente, né? Outros levam uma vida inteira. Lá no finalzinho dessa existência, dá aquela luzinha, e ainda assim vale a pena, sempre vale a pena. Então, eu queria pedir licença para começar a nossa conversa lendo um poema, porque hoje a gente vai trazer 2 exemplos de reencarnação, história de 2 Joanas. Uma, a nossa querida Joana de Ângeles, e a outra, a nossa querida Joana d'Arc. São 2 Joanas que entregaram a sua vida, né, a Jesus, no momento derradeiro, não negaram e nos mostraram que naquela época o martírio era do corpo, da carne, né? Se entregar por amor a Jesus, e que sabiam que Ele estaria esperando. São que esses 2 mesmos espíritos hoje nos ensinam, através da mediunidade, de que o maior martírio para nós hoje é a busca, a luta conosco mesmos. Essa liberdade que nós precisamos buscar dessas nossas amarras do passado, dessas nossas culpas, e essa grande luta, esse grande martírio contra o egoísmo. Porque eu acho que não é mais novidade para ninguém, né? Que o maior entrave para nós, a maior dificuldade para a nossa evolução realmente é o egoísmo, o orgulho que nos impede de continuar. Então eu queria pedir licença para vocês, eu vou fazer uma leitura de um poema para dar uma introdução para o nosso tema. Esse poema é o título Amor e Perdão, que eu pedi licença para a dona do poema para escolher, porque eu acho maravilhoso esse poema, é um dos meus favoritos, e foi escrito por Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier. A Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplendente, a névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali, unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguia: Por quê? Por que, Senhor? Tanta saudade e tanta dor? Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra e nada. No ermo desse pouso derradeiro, e nisso ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas, tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno. O excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado, ela gritou: Senhor! E ele disse: Maria.
Ela era a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és, explicou-se, não me toques, porquanto eu não te esperava aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida, Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário, que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta, mas dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço, a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu, não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei um palmo sequer à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, eu desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, eu escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crises de tristeza e de loucura, eu fui à sombra abismal para a grande procura. E ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, indagou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer, antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou, em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus a que te elevas, eu vali-me, após a cruz, das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Eu posso ler esse poema 50 vezes, ele sempre toca o meu coração. Porque se falar de amor e perdão, ele reflete exatamente o significado disso. Que nós ainda, embora já tenhamos uma pequena noção do que seja amar, né? Principalmente quando nos tornamos pais, ou nos dedicamos a alguém que a gente se apega mesmo e sofre por esse alguém, a gente já tem uma noção do que seja o verdadeiro amor. Mas quando Jesus, antes mesmo, de deixar o plano material, ele vai ao encontro daquele que a humanidade tem até hoje como grande traidor e mostra para nós que nenhum espírito, como as duas frases ali que Maria Dolores coloca nesse poema, que ninguém consegue ser feliz vendo que o seu irmão ainda está em sofrimento. Ninguém consegue evoluir, agora eu sou um espírito evoluído, vou morar num outro mundo feliz, deixando para trás aqueles com quem eu convivi e que estava sob a minha responsabilidade conduzir por um caminho do bem. Então, Maria Dolores foi muito inspirada, e nos trouxe essa informação, como ela e outros grandes espíritos têm essa oportunidade de voltar ao tempo de Jesus e resgatar da história momentos que trazem uma lucidez para nós, para a gente poder compreender aqueles fatos ocorridos. Porque como que a gente imaginaria que terminaria a vida de Judas? Como muitas pessoas até hoje, não sei, até quando eu era criança, não sei se ainda hoje ocorre isso, porque eu não vi mais realmente. Mas quando eu era criança, na época da Páscoa, da Sexta-feira Santa, eles penduravam um monte de Judas pelos postes, para dar surra. Então, o tempo que se passou, e ainda a gente tem essa coisa na memória. E foi justamente isso que o espírito Humberto de Campos, o próprio Emmanuel, Amélia Rodrigues, são espíritos que dedicaram esse trabalho, essa atividade da mediunidade, da história do mundo espiritual, em resgatar essas informações para nós. Porque a doutrina espírita ela é esclarecedora
por esse motivo. Porque ela não apenas coloca ali o ensinamento, a informação, mas ela busca dados para que a gente consiga construir, né, o nosso raciocínio em cima daquilo que está acontecendo. Então, o espírito Humberto de Campos, que quando encarnado, ele foi um cronista, foi um jornalista, então ele era um historiador, ele gostava muito de buscar histórias. Então foi permitido também a ele realizar esse trabalho. Então ele nos conta que ele escreveu esse livro ali no início da década de 40. A gente vivia um momento bélico no mundo, né? A Segunda Guerra Mundial ali acontecendo. E ele teve essa oportunidade de fazer esse trabalho pelas mãos de Chico Xavier. E nos conta que numa das suas visitas, numa época dessa da Páscoa, nas suas visitas naquela região onde Jesus viveu, ele passando por ali, ele encontrou Judas refletindo ali, né, sobre aqueles acontecimentos. E com o seu benfeitor, ele começa a pedir alguns esclarecimentos, aquela curiosidade natural de um escritor, de um jornalista. Ele pega e começa a indagar, né? O que teria acontecido realmente, né, naquele tempo? Teria Judas mesmo traído Jesus, da forma como a história conta? E aí aquele mentor diz para ele, aquele benfeitor que acompanha ele nos estudos, diz assim, eu vou ler alguns trechinhos que eu destaquei, para eu não ser infiel à fala do autor, né? Ele diz assim, que os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, ou seja, Judas, por volta de 1940, ele já era um espírito evoluído, não estava mais naquela condição, né, do Judas de 2000 anos atrás. Então ele diz assim, embora esse progresso que já alcançaram, voltam atrás, visitando os lugares onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se repentinamente transportados aos tempos idos. Judas costuma vir à Terra nos dias em que se comemora a paixão de Cristo, meditando nos seus atos. E aí ele coloca assim, porque muito embora ele já tenha evoluído, ele volta ali. Por que ele volta? Porque essa memória coletiva o atrai para aquilo ali, né? Ele já tem a sua culpa, né? O seu remorso com tudo aquilo que aconteceu, né? Que ele praticou contra Jesus. Ele já tem isso resolvido. Depois a gente vai ver por quê. Mas esses nossos pensamentos, principalmente nessa época, né, que revivemos todos os anos a paixão do Cristo, aquela dor, aquele sofrimento, e essa revolta que a gente tem por tudo que fizeram, atrai esses espíritos para esse momento. Então, não que ele esteja sofrendo, arrependido ainda do que ele fez, mas ele fica meditando sobre todos aqueles acontecimentos e que nos causaram essa dor, que até hoje a gente não consegue esquecer. Aí ele diz que, aí o Humberto de Campos pergunta se realmente tudo aquilo que aconteceu foi verdade, né? Aí ele diz, em parte. Porque como hoje a gente vive, naquela época se vivia um momento também de interesses muito grande. E era pior ainda, porque ali havia o interesse da religião, né? Os escribas, os fariseus queriam muito o reino dos céus, mas à custa de muita força, né? muito poder. E, por outro lado, tinha a Roma, que queria também o reino terrestre, à custa de muito poder, de muita ganância. E Jesus entrou justamente nesse meio, nessas duas forças antagônicas, trazendo toda uma doutrina de paz, de amor, de caridade, de perdão. E Judas, como ele tinha um espírito muito político, ele achava que a única forma de organizar aquela sociedade, né, de trazer realmente a justiça, uma vida social melhor, seria através da política. Então, o que ele pensou? Se ele apresentasse Jesus, né, com essas suas ideias socialistas, que ele se apaixonou, quando ele conheceu Jesus, com as suas ideias revolucionárias, ele ficou encantado com aquilo. Aí ele disse, está aí o homem que vai mudar a nossa sociedade. Então, da mesma forma que hoje a gente vive isso, né? Como é que a gente está vivendo o nosso dia de hoje, esse momento político? A gente quer alguém que realmente faça diferença para o nosso país. Não é isso que a gente busca? Então, no meio dessas coisas, alguns querem alguém que vai lá
né, e acabe com tudo como está aí. Outros querem, né, que aquela pessoa realmente mude, que transforme nosso país de uma forma melhor. Passava-se isso na cabeça de Judas naquela época. E Jesus, mais do que ninguém, conhecia exatamente quem era Judas. Né? Não é nós, assim, olhando uma pessoa e avaliando pelo aquilo que a gente tem de conhecimento dela, dessa existência. Mas é um espírito, que a gente está falando de um espírito que atingiu o grau máximo da evolução, né? Um espírito de luz, que conhece exatamente cada um daquelas pessoas que trabalhou com ele, né, que viveu com ele naquele momento, cada um dos seus apóstolos. Ele conhecia exatamente o espírito que estava ali. E sabia que Judas passaria por isso, por esse interesse. Né? Ingenuamente, ele vai e entrega Jesus, achando que Jesus poderia dali se manifestar e mudasse toda a história. Realmente mudou, mas não da forma como ele pensou. E aí, quando ele viu que aquelas 30 moedas que ele recebeu em troca culminaram na crucificação de Jesus, que aqueles que prometeram para ele uma mudança não aconteceu, ele achou que a única forma de se redimir do mal feito seria tirar a sua própria vida. Ele comete o suicídio. Mais tarde, a gente vai ter informações também de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, do trabalho de Maria, mãe de Jesus. Então, Maria desencarnou próximo dos 80 anos, se eu não me engano, e a primeira coisa que ela fez também, ao chegar no plano espiritual, foi trabalhar na recuperação de Judas. Porque ele passou todo esse tempo num sofrimento enorme, nos lugares, para quem não conhece ainda, que a gente chama de umbral, criado pela própria consciência, que não é um lugar localizado lá, né, que a gente vai para o umbral, não. A gente se vê no umbral, né? A gente se coloca no umbral, porque é a nossa própria consciência que nos coloca num lugar assim. E ele passou todos esses anos em grande sofrimento. Então Maria inicia, mãe de Jesus, a pedido do próprio Jesus, um trabalho de recuperação para Judas. Então, mais tarde, ele conta que reencarna várias vezes, né? Porque Humberto de Campos pergunta: bastou aquele suicídio, né? Aquele arrependimento ali, para que ele se tornasse o espírito que ele é hoje? Ele disse assim: não foi tão simples assim. A gente vai ver no livro Céu e Inferno as 3 condições básicas para que a gente continue o nosso processo evolutivo depois de ter cometido alguns delitos na nossa vida. O primeiro deles é o arrependimento. Porque nós temos histórias de espíritos que passam centenas, milhares de anos na erraticidade e que não conseguem se arrepender. A gente vê espíritos que praticam o mal e não se arrependem daquilo que fazem. Então, o primeiro ponto para que a gente consiga sair dessa dor, do sofrimento, é o arrependimento. A partir do arrependimento, naturalmente a gente vai passar por um momento de sofrimento, que se chama expiação. E foi isso que aconteceu com Judas. Logo após o arrependimento dele, ali quando Maria começa a trabalhar com ele, já passou muitos anos, né, depois da morte de Jesus, ele começa a entrar numa fase de expiação, ou seja, alguns anos de sofrimento que ele mesmo se impõe, né, como uma forma de cobrança por aquilo que ele fez. Então ele vive os martírios aos cristãos, né, centenas de anos depois, até culminar, onde ele termina com toda o seu débito, né, para com Jesus. Ele termina com a Inquisição, quando ele se entrega como Joana d'Arc, pelo mesmo Cristo, sofrendo as mesmas injúrias, as mesmas calúnias pelo aquele povo. E ele, com o mesmo espírito bélico, né, político, vai lá em defesa da França. Ele, como Joana d'Arc, através da sua mediunidade, ele consegue a informação da espiritualidade que ele precisa auxiliar o rei da França. E ele consegue, como uma menina frágil, né, carregar todo um exército. E a gente conhece pela história a forma como a Inquisição levou Joana d'Arc. Então ele conta que ali ele encerrou esse débito com Jesus. E a partir de então ele volta, né, com
Nova proposta aí então de reparação. Então são as 3 fases. Ele passou pelo arrependimento, a fase inicial, a segunda fase, o sofrimento, que culminou com a fogueira da Inquisição, e hoje ele está em fase de reparação. Tanto Judas, né, depois na última encarnação que a gente tem conhecimento como Joana d'Arc e Joana de Ângeles, a gente não pode precisar se já são espíritos crísticos, né? Se já atingiram o ponto máximo da evolução, nem se já são espíritos da segunda ordem, que são os espíritos superiores, mas a gente tem eles como grandes exemplos, porque estão bem acima de nós. Agora vamos falar da segunda Joana, né? Então a gente mostra ali 2 coisas nesse momento com Judas, de que somente o amor realmente é capaz de transformar as pessoas. Mas uma condição primordial para que esse amor aconteça é o perdão. E o que ocorre? Né? O que fez Judas passar tanto tempo em sofrimento que ele não conseguiu iniciar logo em seguida, que Jesus amparou ele no mundo espiritual, logo depois da sua morte, e ele não despertou ainda. Ele ficou naquele remorso. É o auto-perdão. Por mais que seja difícil, né, a gente perdoar alguém, é muito mais difícil o auto-perdão. E é isso que faz com que hoje a gente esteja aqui, ainda nessa busca, nessa angústia, nesse sofrimento, porque a gente tem altos e baixos. Não sei se algum dos nossos irmãos aqui já não consegue, né, já consegue estar equilibrado durante as 24 horas do dia. Mas a gente tem altos e baixos. No momento que a gente está feliz, está animado, está, não, dessa vez vai, né? Mas na menor dificuldade, já cai a nossa vibração, a gente já desanima, a gente já quer desistir. Então, o que é isso? É essa falta de perdão para conosco mesmos. Para a gente entender que nós estamos aqui para melhorar, mas que não estamos aqui, nesse mundo ainda de provas e expiações, em sofrimento, porque a gente está exatamente no lugar que a gente precisa estar, porque senão a gente já estaria no mundo feliz, se não fosse, né, para passar por essas angústias, por esses sofrimentos. Então, é aceitar essa condição, que nós estamos aqui a caminho da evolução, que nós erramos muitas vezes, que vamos errar ainda, mas que na condução desse grande navio, né, dessa grande nau, está Jesus. Porque Ele é o governador desse planeta. Ele construiu esse planeta para a nossa felicidade. Nos colocou aqui com a oportunidade maravilhosa de evoluirmos, com tudo que a gente tem de bom. Então, reconhecer que a gente ainda está nessa caminhada, né? Nós estamos ainda ali na base da pirâmide evolutiva, nós somos ainda espíritos imperfeitos, é o primeiro passo. Mas que nós somos espíritos com a capacidade de evolução. Então, que a gente possa buscar essa força dentro de nós mesmos, né? E começa pelo auto-perdão. Nesse livro Boa Nova, também, outro livrinho a história de Judas está no livro Crônicas de Além Túmulo. E a história da Joana de Ângeles, a primeira encarnação dela que a gente tem conhecimento, né? Claro que nessa história aqui ela já era um espírito evoluído, então as anteriores eu não tenho conhecimento. O livro Boa Nova, escrito também em 1940, pelo espírito Humberto de Campos. Então aqui ele vai contar a história de Joana de Cusa. Joana de Cusa era a esposa de um tetrarca lá, né, da família dos Herodes, do Antipas, e conheceu Jesus na época e se encantou também e queria seguir Jesus, mas ela era esposa de alguém muito importante que não poderia. O esposo não poderia saber disso e realmente ele rejeitava profundamente esse interesse dela pelas ideias do Cristo. Tanto é que ele judiava dela. E numa dos encontros de Joana de Cusa com o próprio Jesus, ela pede para ele que auxilie, né, que ela não estava tendo forças para aguentar o marido, que era contrário às suas ideias e sofria muito com isso. Ela tinha um filhinho na época. E Jesus, na oportunidade que teve, disse que ela continuasse com fé em Deus, né? Que ela estaria ali não era por um motivo qualquer, tinha uma razão de ser, e que ela seguisse
né? Sempre acreditando no amor de Deus. E bastava esse contato com Jesus, né? Essa conversa com Ele, para que ela ganhasse forças e realmente tivesse fé nisso. Eu vou ler só um trechinho da fala dele. Ele diz assim, Jesus para Joana de Cusa: agradece ao Pai ao ver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Essa frase aqui não é muito incomum, né? O teu esposo ou a tua esposa não te compreende, mas te compreenderá um dia. O teu esposo, a tua esposa, o teu amigo do trabalho é leviano, é indiferente, ama-o mesmo assim. Olha o amor de novo, né? Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Olha o princípio da reencarnação. Ninguém está aqui ligado a uma pessoa por acaso, porque o acaso não existe, né? Se a gente acreditar no acaso, a gente vai acreditar que Deus fez o mundo em 7 dias, por exemplo. Plim, 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 né? Tudo aconteceu do acaso. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me dos teus receios e das tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais, porque os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Esforça-te também no silêncio, e quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta lá para a tua casa e ama-o. Imagina a gente no consultório do psicólogo, né, tentando, o que eu faço? Me separo do meu marido ou não me separo do meu marido? Não aguento mais, o que eu fiz, né? Volta para casa e ama-o. Ama o teu companheiro com o material divino que o céu colocou em tuas mãos para quitar-lhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Se a gente tivesse essa frase na nossa mente, a gente todo dia recordasse disso, a gente não brigaria por uma toalha molhada em cima da cama, né? Tá vendo como a gente é infantil? A gente vê de casamentos que se desfazem por coisas bobas, né? Mas aí a gente vai dizer, mas eu não tenho Jesus para ir lá fazer uma consultinha, né? Tem sim. A gente tem um evangelho na nossa cabeceira ali, ó, que a gente pode consultar todos os dias. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento. Ainda lhe ouviu as últimas palavras: vai, filha, ser fiel. E aí ela passa a vida dela, né? Bastou esse momento com Jesus para que ela continuasse a vida dela com essa segurança que talvez naquela existência ela não alcançasse ainda essa alegria efêmera, né, da vida atual, mas que algo de bom estava reservado. E isso culminou no ano de 68, quando nas perseguições aos cristãos ela também estava ali, em meio a labaredas. O seu filho já era um homem e implorava para ela, o filho implorando para ela: mãe, abjura, nega o Cristo, porque eles nos salvam assim. E pensa a dor de uma mãe dividida entre o amor do filho e o amor pelo Cristo. E ela disse: meu filho, pensa o que Jesus passou por todos nós. E aí ela se entrega por amor ao Cristo naquele momento ali daquela fogueira. Hoje, Joana de Cusa volta como a grande psicóloga da espiritualidade, Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, continuar a nos ensinar isso, né? Muito mais evoluída, porque ela passou por várias encarnações. É interessante, quando vocês foram fazer essa pesquisa, uma coisa que me chamou a atenção, né, que várias vezes ela usou o nome Joana, e por umas 2 ou 3 encarnações ela participava de conventos, né, como na religião católica, como freira. E na sua última encarnação, que foi na Bahia,
por volta do ano entre 1782 e 1823, ela desencarnou à frente de um convento, defendendo as irmãs que estavam lá dentro, porque havia um conflito. E quando as tropas invadiram aquele convento, ela se colocou na frente para defender o convento, e ali ela foi torturada, né? Passou uns 20 dias em sofrimento e acabou desencarnando. Então a gente vê, aí depois disso a gente já tem informação dela trabalhando com o Divaldo Pereira Franco. Então a gente vê que o progresso de um espírito não é assim, de um ano para o outro, né? De uma encarnação para outra. Joana de Cusa viveu no ano há 2000 anos atrás com Jesus, e hoje trabalha com a gente do mundo espiritual como Joana de Ângeles. Judas esteve lá com Jesus, né, conviveu com ele, com aqueles ensinamentos, e só depois de 1000 e poucos anos conseguiu se libertar daquele sofrimento, do remorso, daquela dor que ele tinha. Então, se hoje nós temos dificuldade de perdoar, né, uma falha de um irmão nosso no nosso dia a dia, às vezes a gente fica ali remoendo uma mágoa uma semana toda, e aquilo dói, não dói? Quando a gente não consegue perdoar, que a gente fica com aquele remorso, é uma dor muito grande. Só que quando a gente consegue perdoar, vocês não têm noção, talvez já tenham, né? Vocês já tiveram essa experiência do alívio que a gente tem. Porque isso é a verdadeira felicidade. A gente saber perdoar, né? Saber se perdoar, traz uma felicidade imensa. Quando a gente conseguir aproveitar isso em nosso benefício, tudo vai ser diferente na nossa vida. Então a doutrina espírita, ela tem esse grande propósito, né? O consolo. O primeiro objetivo da doutrina espírita é consolar. Esse é o primeiro grande objetivo. Mas ela só consegue consolar pelo esclarecimento. Então nós temos os dois grandes objetivos da doutrina espírita: consolar e esclarecer. Quando ela nos fala que a reencarnação é a maior prova da justiça de Deus, ela está nos esclarecendo que esse Deus que eu considero justo, bom, vai me dizer que através da reencarnação tudo o que acontece na nossa existência tem justiça e tem bondade. A gente vai olhar o sofrimento humano, por exemplo, uma violência que a gente vê, né? Uma morte trágica, ou uma morte na infância, que é tão difícil para a família aceitar, a gente não vai ver mais como um castigo, porque essa coisa do castigo já tem que sair da nossa mente, que não há castigo. Né? Aquele espírito de uma criança, né, recém-nascida ali, que acaba de deixar a família, aquele espírito ali, para ele foi um passo na evolução. Né? Porque nós vemos a morte com uma dor física ainda. Mas por que a gente vê a morte com uma dor física? A gente sofre com a morte? Porque nós temos o esquecimento. Porque a gente já morreu quantas vezes? Né? Nós que acreditamos na reencarnação, pela lógica, a gente já morreu mais de 1000 vezes. Por que ainda a gente sente essa preocupação? É claro que muitas pessoas aqui não têm medo, né? Mas a gente ainda tem esse receio. Mas na verdade não é com a morte física que a gente tem o receio, é com o que a gente vai encontrar do lado de lá. O que nos espera? Justamente o quê? A dor da consciência. Porque estamos preparados para sair daqui e desencarnar hoje? Quem já está preparado? Estamos? Mas a gente deveria estar. Porque a morte, ela pode nos pegar de surpresa. E quando eu vou me acordar no plano espiritual, como que eu vou estar? Exatamente como eu estou agora. Se eu estou com peso de consciência que eu saí de casa brigada com alguém, eu vou levar isso para o lado de lá. E vou querer com todas as forças, porque quando a gente chega no mundo espiritual, a gente fica lúcido, né? Além da gente ter certeza do que a gente lembra de tudo que a gente fez, nessa e em outras existências. Aí eu vou ver que aquela pessoa que eu briguei lá, meu Deus, ele era o meu maior amigo da vida passada, que combinou comigo de estar nessa existência para a gente seguir junto. E olha o que eu fiz. Desencarnei hoje sem a oportunidade de me desculpar com ele. Aí eu vou ficar perturbada no mundo espiritual. Aí vou começar a obsediar ele, né? Oi, querido, me perdoa. E aí a pessoa vai, sai daqui, espírito ruim. Né? Então, quando a gente já tem essa consciência, a partir de agora, de hoje, desse momento, eu já tenho que começar a me preparar para qualquer momento eu desencarnar. Chico Xavier era sábio. Ele dizia assim, quer ter uma boa morte? Tenha uma boa vida. Simples assim. Então, essa é a proposta da doutrina espírita, é o nosso convite de hoje, né?
que para que esse verdadeiro amor se instaure em nosso coração, que essa sementinha floresça, porque ele já está lá, porque se nós somos filhos do amor maior, o amor já está em nós, não é mesmo? Nós somos criados por Deus, que é amor, então nós já somos amor. Então que essa sementinha possa florescer, mas ela começa conosco mesmos, com a gente regando todos os dias um pouquinho, com a paciência, com a tolerância, com uma boa leitura, com um bom filme, um bom teatro que vai ter. Isso tudo são adubos, né, para que essa sementinha do amor floresça. E é esse o nosso desejo para com todos, para com essa manhã linda. Espero que hoje, como é um dia de eleição, a gente possa realmente votar com fé, né, de que aquela pessoa que eu estou acreditando ali realmente faça algo bom pelo nosso país. E que Deus nos abençoe. Ontem mesmo eu escutava uma mensagem de Edivaldo Pereira Franco, de que realmente a gente está vivendo um momento muito difícil, porque muitos desses políticos, não pela primeira vez, estão aí novamente, né? E com certeza, cada vez que a gente reencarna é para fazer melhor, e eles tentaram, mas a tendência, a ganância é muito grande, fraquejaram, né? Então todas essas coisas negativas de corrupção, isso aí não é de hoje, né? Não é de 500 anos atrás, não, é de milênios atrás, que aquele espírito já traz. Então depende de nós, com o nosso pensamento positivo, com o nosso desejo de realmente de que tudo caminhe para melhor, que a gente construa coletivamente, né? Porque senão a gente ainda vai estar crucificando Jesus todos os anos, vamos estar malhando Judas todos os anos. Então fiquem em paz, que Deus nos abençoe e obrigada pela sua atenção. Obrigada, Patrícia, por essas reflexões, que certamente nos cedem um material de análise por bastante tempo, né? Então, que Jesus continue te amparando nesse propósito e vou retornando muitas outras vezes, né, para conversar conosco.